Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Tributação em Perspectiva do IBET Rio de Janeiro, e é com grande alegria que nós vamos dar início ao trabalho de hoje, que nós vamos conversar um pouco sobre o compliance tributário. Compliance tributário no Brasil é um tema que deixa todo mundo de cabelo em pé, pela dificuldade de cumprir tamanho número de dispositivos, de leis, de obrigações principais, acessórias, mas é um tema super importante, super interessante e que tem crescido cada vez mais e até com mais nuances diferentes, né? Com novas tecnologias, com o ESG e várias outras questões. Então, é um tema super interessante. Eu estou muito animada para estar aqui hoje no nosso bate-papo. Então, queria dar as boas-vindas para quem está assistindo a gente de casa, dos escritórios, e queria também agradecer o convite, né? A doutora Vera, doutor Luciano, doutor Gabriel e doutor Paulo, que estão aqui nos honrando com a sua participação, né? E com os seus conhecimentos. E esse já é o nosso 20º episódio, gente. Então é muito bacana a gente ver aí que o IBET Rio está cumprindo nessa função que nós temos como entidade educacional, de transmitir o conhecimento, fomentar o debate, fomentar as discussões sobre o direito tributário. E feitas essas breves palavras, essa breve introdução, para que a gente possa aí aproveitar o nosso tempo o máximo possível, eu gostaria de iniciar os nossos trabalhos com a apresentação da doutora Vera Lígia Pinheiro. Doutora Vera Lígia tem um currículo grande aqui, deixa eu pegar a minha cola. Doutora Vera é gerente do contencioso tributário, fiscalização e paralegal, empresa multinacional no ramo de indústria. Fez a pós-graduação em gestão de empresas da Faculdade Getúlio Vargas, fez IBET, né? Muito bom ter uma ibetiana aqui com a gente, e também extensão e planejamento tributário do IBET. Então, é prata da casa. Doutora Vera, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você tem a palavra. Fernanda, primeiramente, eu que agradeço a todos, quero agradecer você em especial, ao professor Paulo também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimentar meus colegas de live e a todos aqueles que estão nos assistindo. De fato, para mim é uma honra falar sobre compliance, que a gente sabe que é um tema extremamente relevante. Hoje em dia, a gente não passa batido por essas questões dentro da companhia, então é algo que a gente precisa falar o tempo todo, o tempo todo. Se antes havia uma resistência pelo tema, hoje em dia a gente vê que é uma urgência, uma necessidade. Então, para mim, sim, é muito satisfatório a gente poder falar a respeito, tá? E, dado o meu tempo aqui, eu também não vou me estender muito, não. Quero desejar boa noite a todos aqui. Eu vou compartilhar, se vocês me permitirem, meu material, que é só para drivar aqui a nossa conversa. Por favor, me ajudem. Peço que vocês me digam se vocês conseguem ver bem o material. Eu Ok? estou vendo perfeitamente. Ah, ó, Perfeitamente. perfeito. Bom, então eu fiquei responsável por trazer um pouco o histórico, o conceito e a relevância do tema compliance, tá? Para falar um pouco de histórico, não se assustem, eu não vou passar por cada marco, esse não é o objetivo, mas a minha ideia era trazer aqui um pouco da legislação. Então, mostrar tanto no âmbito, né, de estrangeiro, internacional, quanto nacional, a linha temporal da legislação. Então, a gente consegue perceber que o tema ele não é novo, ele não é nada novo. Se a gente olha sob aspecto internacional, desde 1907 esse tema vem sendo tratado. E desde então vem sendo pautas assim de grandes discussões, grandes legislações, enfim. Aqui a gente pode, a título exemplificativo, entender um pouco a dimensão desse tema, tá? Âmbito nacional não é muito diferente. Aqui até tentei, né, buscar um pouco de familiaridade com o carnaval, então não se assustem aqui com a minha apresentação, mas fato é que
a gente aqui no Brasil, a gente também tem dado a importância que se requer ao tema. A gente começa um pouco depois, ali em 1940, com o Código Penal Brasileiro, mas a gente vem, sim, ao longo desse tempo, tratando esse tema com toda a delicadeza, com toda a importância. Há quem diga, sobre aspecto corporativo e empresarial, que os dois grandes marcos foi 2013, com a instituição da Lei Anticorrupção, que é uma lei que representa assim um avanço muito importante ao prever uma responsabilização mais imediata das empresas, né, em âmbito administrativo, enfim, criminal, perante a administração pública nacional e estrangeira, e também, num segundo momento, em 2018, quando foi instituída, então, a LGPD, a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Então, pensando um pouco em histórico legislativo, a gente consegue ter uma dimensão da importância desse tema no mundo como um todo. Okay? Bom, e aqui também, só para fazer uma introdução, só resgatando um pouco o conceito, né, o que é o compliance, enfim, algumas expressões. Então, a palavra compliance, ela vem ali do inglês to comply, que é obedecer uma ordem, um procedimento, uma norma. A gente vê muito a expressão empresa em compliance, e o que é isso? É estar em conformidade com seus procedimentos jurídicos, e aí a gente fala tanto procedimentos internos e externos, e a gente fala muito também do profissional de compliance. Eu, particularmente, gosto de falar do profissional em compliance, porque é um tema bem discutido, mas a gente ainda consegue observar que nem todas as empresas, até por uma questão de estrutura, de curso e tudo mais, não consegue ter um departamento especializado em compliance. Mas fato é, todos os profissionais estão em compliance. A gente precisa estar em compliance com as normas internas e externas, muito baseado também na cultura da empresa. Então, é assim que eu gosto de me referir quando eu estou falando do tema, tá? Então, feita essa pequena introdução aqui, a gente já vai começar a falar um pouco das importâncias, né? Então, qual que é a importância do programa de compliance nas organizações? Hoje em dia, gente, é uma urgência, como eu comentei lá atrás. Uma empresa que ela não possui um programa de compliance estruturado, ela está exposta a muitos riscos, né? A gente sabe aí que há quase 2 décadas, mais ou menos isso, escândalos corporativos envolvendo empresas de todos os portes, em vários segmentos, vem sendo chamada a atenção. Então, a gente percebe que diversas empresas, ela tem sua imagem, sua reputação muito fragilizada, seja em função, sim, de práticas ilícitas, ou seja, até pela falta de intenção de, mas só o indício já dá esse impacto catastrófico para as empresas, tá? Então, sim, é algo de extrema relevância. A gente não pode deixar de entender que fatores como ausência de orientações normativas, deslinhamento com as legislações aplicáveis, falta de ferramentas preventivas, que hoje é muito importante, falha na gestão de processos, que é algo muito comum ainda de se ver dentro das companhias, isso sim pode gerar altos impactos negativos para o caixa e até para o balanço da companhia, né? Então, é muito importante a gente falar muito sobre isso. Existem tipos diferentes de compliance? Existem. E isso vai muito, assim, de acordo com a necessidade da empresa. Então, assim, as empresas, quando elas pensam em criar um programa de compliance, o que elas levam muito em consideração? A cultura, a própria cultura da empresa, o seu setor, né, o seu ramo de atividade, o teu negócio, enfim, as suas necessidades. Mas a gente ouve muito, acho que esses são os principais 5 aí, tipos de programas de compliance que existem. E dentre eles, eu vou focar um pouco agora, um pouco mais no programa de compliance tributário fiscal, ok? Que foi apenas um overview aí mesmo do tema. Bom, pensando em compliance tributário, né? Qual que é a tua relevância na empresa? Gente, Fernanda começou o tema trazendo isso. Hoje em dia, assim, hoje não. O Brasil ele sempre teve uma regulamentação fiscal muito complexa, muito complexa. Uma quantidade absurda de leis.
leis, normas, procedimentos em geral. Praticamente todo dia você vê uma alteração. E não dá para acompanhar tudo isso. Não dá, essa é a verdade. Então, muitas vezes, a empresa ela acaba incorrendo num risco, num erro, de forma inocente. É por assim não conseguir dar conta de tudo o que a gente vivencia no nosso sistema tributário. Então, muitas vezes, inclusive, a legislação ela traz assim interpretações diversas. Então, nem sei o que aplicar, como aplicar. Então, isso acaba, assim, gerando custos financeiros altíssimos e riscos desnecessários, né, para a companhia. Então, por essa razão, a gente vem percebendo uma conscientização maior nas empresas da necessidade. E o mais curioso que eu sempre falo assim com o pessoal é que assim, a gente conversa muito com colegas, né, das áreas e a gente comenta, nossa, quais são as preocupações hoje? Se você fala com um CEO, um CFO, enfim, executivos seniors em geral, eles morrem de temor de crime contra a ordem tributária. Qualquer coisa, crime contra a ordem tributária, então não, vamos fazer. Isso, assim, dentre outros, né? Também tem a questão ali de responsabilização trabalhista, gestão de terceiros, contratos. A gente sabe que tem um peso muito grande nas análises de uma corporação. Mas quando a gente fala de crime contra a ordem tributária, meu Deus, primeiro que, assim, humanamente impossível eles entenderem a complexidade do nosso sistema. Então, por isso que eles contam com os especialistas. E quando a gente fala de crime, opa, todo o risco que isso pode trazer, eles falam, não, gente, então agora eu começo a entender o quão é importante a gente, inclusive, deixar de enxergar a área tributária como uma única área de apoio, porque é assim que a gente é visto, seja a área debaixo do chapéu jurídico ou financeiro, fato é que a gente é uma área de apoio, então não é uma área que gera lucro, isso é fato. Então, muitas vezes é vista como uma área que gera custo. Que gera custo. Ah, é necessário. Necessário para quê? Ah, para apurar e recolher os tributos tempestivamente. Ponto. Ok, então eu não vou investir muito. E agora começa um grande movimento de conscientização. Não, não é só uma área que gera custo, e o trabalho de um advogado, de um colaborador da área tributária, ele vai além desse controle só de apuração, recolhimento dentro do prazo. A gente vai além. A gente começa a perceber o quão é importante trabalhar o compliance, seja mediante ferramentas, programas, políticas, mas fato é que a gente precisa estar em compliance. E aí eu falo muito com os meus colaboradores, né? Ah, mas o que é estar em compliance? Então, a gente precisa só ter boas ferramentas, a gente precisa fazer o nosso trabalho da forma regular, observando estritamente a legislação? Não. A gente sai um pouco desse papel. A gente acaba tendo uma atuação muito estratégica, muito estratégica. Então, assim, a área, sim, ela não é uma área que gera lucros, mas ela é uma área que pode potencializar as oportunidades. Então, assim, além de ajudar a evitar riscos, né, e riscos dos mais severos possíveis, a gente também pode gerar valor agregado para o negócio quando a gente atua de forma preventiva. Né? Então, a gente deixa aquela visão mais míope do papel, e aí eu estou falando tanto do advogado, né? Eu sou advogada, enfim, então falo muito por mim, minha atuação, esse tempo que eu tenho aqui de carreira nas empresas, mas uma área tributária ela não é só composta por advogados. Então, a gente é um conjunto. E todas as empresas que fazem parte desta área, precisa entender que a gente tem que conhecer do todo, do todo. Então, não é o advogado que conhece da legislação, o que conhece de litígio. Não. Hoje em dia a gente se complementa. Então, a gente percebe cada vez mais que sim, está se dando a importância devida a um compliance tributário dentro de uma área. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, só para também sintetizar um pouco o que eu estou comentando. Então, o que a gente tem de pró ali? Ganho de vantagem competitiva, até em relação à concorrência, porque ainda nem todas as empresas estão preparadas para se manter compliance da forma mais produtiva que se tem.
uma maior credibilidade perante mercado e órgãos públicos. Hoje a gente também percebe que, bom, Receita Federal, estados, município menos, mas também ali dentro do que é possível, eles também estão se aparelhando muito bem. Eles também estão buscando o compliance. Então, assim, eles também estão priorizando os bons pagadores. Então, a empresa está em compliance ajuda até nesta relação com o fisco, né? Melhoria da eficiência e qualidade do seu negócio obviamente, né, o que toda empresa quer e deseja é uma atração de investidores e investimentos. Por outro lado, o contra ele é muito pesado e fala por si só, né? Aplicação de multas muito severas, impacto negativo expressivo, balanço, caixa, um risco de imagem e representações até para fins criminais, não só da pessoa jurídica, como da pessoa física também. Tá? Aí a gente pensa, né? Compliance tributário versus o profissional da área. Então, também é muito engraçado. A gente comenta e fala, gente, eu não sei se eu fico triste, porque isso significa dizer que eu passei por essa fase, né? Então, denuncio um pouco a minha idade, ou se eu fico feliz em enxergar e poder também ter vivenciado este avanço. Lá atrás, quando a gente olhava a figura do profissional tributário, era uma coisa meio que artesanal, assim, era muito manual, né? Era muito restrito. Os departamentos chegavam a ser até um pouco maiores, porque você tinha ali os especialistas, então aquele que apurava determinado tributo, aquele que apurava, aquele que cuidava do litígio, enfim, era algo um pouco mais, como que eu posso falar, até mais precário, digamos assim. Com o tempo, a gente viu o avanço. A tecnologia, vamos até agradecer, ela intensificou muito essa mudança de perfil. Você vê, a gente precisa agora cada vez mais, olha que engraçado, quando eu entrei, eu fiz o meu estágio, comecei o meu estágio, falava-se muito em especialista. Você precisa buscar uma especialidade. Você precisa ser especialista em alguma coisa. E hoje a gente percebe que o especialista ele é muito importante, continua sendo, é muito necessário. Mas ele concorre um pouco com o perfil generalista. E eu vou explicar um pouco, pelo menos é o que eu vivi e que eu ainda vejo que colegas vivenciam. Cada vez mais as empresas elas estão buscando departamentos mais enxutos, por questões de custos e etc. Enfim, cada um sabe ali né, dos pontos que levam a empresa a buscar esse tipo de departamento. Então, quando você tem um departamento mais enxuto, mantendo a complexidade e o volume de legislação absurda, né? Essa confusão que a gente vive no nosso sistema brasileiro tributário. E quando você percebe que o fisco ele está cada vez mais se aparelhando, também se atualizando para cumprir com mais eficiência e assertividade seu papel de fiscalizador, a gente começa a perceber que a conta não bate. A gente vai ter problema em relação a isso. Então, a gente começa a entender a necessidade de um profissional. Sim, ele vai ter uma expertise para alguma coisa, mas ele precisa entender o todo. Então, assim, eu, como advogada hoje, né, eu sou gestora da área de contencioso. Gente, é notório, eu não fico só no contencioso. É tão desafiador, porque uma hora eu estou falando de contratos, outra hora eu estou falando de apuração, uma hora eu estou falando de negócio. Então, assim, conhecer do negócio, ampliar o teu conhecimento e seu campo de atuação está sendo cada vez mais exigido. Então, assim, a gente tem que estar muito antenado. Conhecimento da legislação, acompanhamento da legislação. Desculpa, a gente fala muito, é impossível, porque, nossa, é uma grande quantidade, mas a gente precisa. A gente precisa estar muito antenado. E olha que interessante, se falava muito de legislação, acompanhar a evolução, a atualização da legislação. Hoje a gente fala muito de monitoramento dos litígios, acompanhar as decisões dos nossos tribunais superiores, porque também é outra coisa, a gente vive uma insegurança jurídica. Como é que você explica para o acionista, quando você tem lá o teu shareholding, fala assim,
Olha, um tema que estava totalmente pacificado da noite para o dia não está mais. Então, aquilo que eu deixei de recolher e eu tinha condição, eu tinha todo, né, respaldo jurídico para isso, eu tenho que voltar a recolher e ainda tenho que recolher o passado. Então, assim, tudo que a gente vive no nosso dia a dia exige da gente é, maiores controles, maiores acompanhamentos, entendeu? E diversificar cada vez mais o nosso poder de atuação, o nosso campo de atuação. Então, isso é muito importante. Eu costumo falar, eu trago assim, eu arrisco falar, né? Quais são os steps fundamentais para você ter um programa de compliance efetivo? Gente, assim como eu falei da criação do programa, os steps também vai muito assim ao encontro da necessidade da empresa, da cultura, enfim, da lei também que rege, né, o negócio. Mas eu acredito que esses aqui são fundamentais. Quando a gente fala de implementação de sistemas adequados para cumprimento, fala que obrigações acessórias, mas são obrigações como um todo. Não dá mais para deixar, para falar, não invisto em programas, em sistemas, em ferramentas. É algo que não se discute mais. Se você quer ter, se você quer restringir, vai afastar os riscos, precisa sim, precisa sim. Acompanhamento da legislação e monitoramento também é algo imprescindível, por isso talvez uma ferramenta. Hoje existe ferramenta para tudo, né? Então, é muito importante esse investimento. Implementação de um setor de fiscalização interno e de uma área de paralegal também, muito estratégica. Outro ponto que eu compartilho aqui com vocês, a minha experiência. Antes a gente via também o setor de fiscalização como um setor que está ali, olha, eu atendo fiscal, ele me dá, entrega um papelzinho aqui, eu vejo lá o prazo, eu vejo qual é a documentação, entrego, se eu consigo entregar no prazo bem, se não, muitas vezes recebido na portaria, enfim, a gente também, não sei se todos já vivenciaram isso, mas era uma prática muito comum das empresas serem prejudicadas por erro no atendimento à fiscalização e até no tratamento fiscal. Falar mais, falar de mais, falar de menos, entendeu? Enfim. E eu passei muito por isso. E hoje também, assim, só para vocês entenderem, né? Hoje eu sou responsável pela área de contencioso, mas dentro desse chapéu você tem as sub-áreas que é fiscalização e paralegal. E essa evolução, ela é, assim, muito satisfatória. Hoje em dia, a área de fiscalização, ela é importante tanto quanto a área de contencioso. Quão importante é você fazer um bom acompanhamento. E quando eu falo um bom acompanhamento, não é só um acompanhamento tempestivo, não entregar tudo bonitinho. É você ser estratégico na resposta. É você tentar pensar além o que na verdade, o fiscal, onde o fiscal está querendo chegar, quais podem ser os potenciais impactos dessa fiscalização, se eu entrego, se eu não entrego, se eu tenho ou não tenho, enfim. Então, se torna também aí um campo de atuação muito importante. E para legal, gente, não deixa de ser. Quem aqui nunca sofreu com CND? CND é o caos na vida de todo mundo, entendeu? Então, assim, por mais que você se programe, se organize, é sempre um problema. Mas antes, a gente também tinha um certo conforto. Ah, eu vou começar a trabalhar uma renovação próximo do seu prazo de vencimento. Hoje não dá para pensar nisso. Não dá. Hoje, no mínimo 2 meses. A minha prática, ela é essa. Assim, eu já sofri tanto com o CND que hoje, no mínimo 2 meses de antecedência, eu começo a trabalhar a limpeza do meu conta corrente, que também é outra coisa absurda, é um livro, né? Então, eu começo a limpar o meu conta corrente para eu estar preparada para a renovação de uma CND. E se eu estiver preparada 1 mês antes, enfim, 2 meses, é o momento em que eu vou renovar. Eu não espero mais o prazo de vencimento, entendeu? Porque a gente sabe também o quão difícil é esse trabalho junto ali perante a Receita, enfim, as receitas como um todo, né? E planejamento tributário, também aqui até para finalizar um pouco a minha conversa, também é algo, enfim, muito discutido, é extremamente importante quando a gente fala de compliance, sim, a gente fala de um planejamento tributário estruturado, entendeu? Lícito, super adequado, ele é muito bem-vindo. As empresas, elas necessitam de um planejamento, porque a busca por uma redução de carga tributária, desde que feita de uma forma lista, ela é muito vantajosa, ela é muito positiva. Então, a gente, sim, também tem que se atualizar
e fazer, assim, tentar trabalhar essa parte também de uma forma muito efetiva. Tá? Pessoal, acho que eu falei bem rápido, até porque a ideia aqui era trazer um pouco mais a minha experiência, e com base na minha experiência, eu trouxe aqui pontos que eu acho bem importante a gente trabalhar, é interessante a gente falar dessa importância do compliance, compliance como um todo, mas a minha responsabilidade aqui era falar do compliance tributário. Então, sim, a gente precisa continuar vendo isso como uma ferramenta importante, e a gente precisa cada vez mais conscientizar o nível acima e mais acima de que tudo que é para um sistema efetivo e assertivo não é custo, é investimento. Entendeu? Excelente. Era isso. O tema é muito importante. Eu falaria aqui a tarde inteira com você, gente, mas minha Não, responsabilidade foi. em um curto espaço de tempo. Eu espero que eu tenha pelo menos provocado um pouquinho o interesse de vocês e procurar mais sobre o tema. E também, deixo aqui até também o meu contato no LinkedIn. Eu adoro compartilhar as minhas experiências, então também certamente vocês têm aí experiências, se puderem compartilhar comigo, a gente precisa se unir e se ajudar, né? Porque no final do dia, a sofrência é a mesma para todo mundo. Tá? Muito obrigada. É verdade. Vera, eu tenho que te cumprimentar pela excelente exposição. Você abordou, apesar do pouco tempo, deu um overview, o quanto é relevante, né, o compliance tributário e o quanto ele passa sobre vários aspectos, dentro de uma empresa, de uma organização. E eu acho interessante destacar um ponto que você comentou, que é isso, né? Eu também já fui gerente tributária, já tive aí do lado do desafio da renovação da CND, dentre outras questões. E eu acho que isso é muito importante, porque o profissional do tributário hoje ele não é mais, seja o advogado, seja a controladoria, ou a contabilidade, fiscal, né? Eu acho que são áreas muito afins, independentemente de o advogado tributarista estar no jurídico ou no fiscal. Mas a questão é que hoje é muito além de apuração, né? Hoje, e de qual ação, ação de tese. Hoje em dia, o profissional do tributário ele tem um papel essencial da empresa, inclusive até a interação desse profissional com todas as áreas, né, área de desenvolvimento de produto, qual vai ser o impacto tributário, eu posso ter um regime especial de cumprimento de obrigação acessória, como isso vai impactar, como que eu vou ter que registrar isso em balanços, né, dependendo se for uma companhia aberta, se eu tiver um formulário de referência, como transmitir informação, transmitir informação de uma forma clara para investidores, né? Então, assim, é muito complexo, né? Eu acho que a Vera conseguiu trazer com muita clareza o quanto é muito mais do que simplesmente cumprir as obrigações tributárias, né? Que a essência é cumprir as obrigações tributárias, a lei, o estatuto da empresa, mas é muito mais do que isso. Então, hoje, realmente, o tributário ele não é simplesmente uma área de apoio, ele é uma área estratégica que, quando é bem explorada, e não só em termos de compliance, mas ajuda o desenvolvimento da empresa como um todo, ele realmente pode, assim, gerar receitas até. A Vera falou, não é uma área que vai gerar lucro, mas só de evitar perdas já está gerando lucro, né? E quando dá uma boa assessoria, eu vou um pouquinho, talvez um pouco uma visão mais arrojada, eu acho que inclusive gera receitas sim, tá, gente? Receitas de você conseguir ajudar as áreas com apoio, criar os produtos, os serviços, otimizar, diminuir custos. Então, de uma certa forma, tudo dentro, antes que o doutor Gabriel fique assustado e desista de falar aqui, como procurador da Fazenda, mas tem medidas que a gente toma e que podem fazer toda a diferença, né? Até, por exemplo, esse regime especial de cumprimento de obrigação acessória. Então, mais uma vez, parabéns para a Vera e para a gente seguir aqui o nosso cronograma. Eu vou passar a palavra para o doutor Gabriel. Estou aqui pegando a minha cola, gente, porque a cabecinha não tá maravilhosa para decorar os currículos. O doutor Gabriel Baltazar Miller é procurador do Estado, da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Financeiro e Tributário pela UERJ, pós-graduado
em Direito e Contabilidade pelo IBMEC e, olha, fez duas faculdades, além do Direito e Relações Internacionais. Que bacana, Gabriel. E o Gabriel Obrigado. vai falar então um pouquinho para a gente sobre os planejamentos tributários, tipos societários e reorganizações. Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite do IBET, agradeço também por, enfim, estar no meio também de uma plateia e também de pessoas também tão graduadas, enfim, que vivem o dia a dia dos problemas tributários. É que a gente sabe que não são poucos, muito pelo contrário, são muitos. É, a Vera até comentou da questão que é a dificuldade, às vezes, de você obter uma CND a tempo, de como isso às vezes é necessário. É, eu, por exemplo, já do lado do poder público, a gente verifica que, de fato, acaba sendo uma dificuldade até de se ter uma CND a tempo, e elas são importantes, até, por exemplo, a participação de uma licitação, de uma contratação, com o poder público. E a gente sabe que, por conta dessas dificuldades, acaba que é fundamental a presença de bons profissionais, de bons quadros, tanto nas empresas quanto de prestadores de serviços que saibam lidar com esse. Aqui vou até parafrasear aqui o saudoso Becker, né, nesse carnaval tributário. Então é fundamental nós termos prestadores e, claro, também quadros nas empresas que saibam lidar com isso, sob pena, é claro, de que a empresa tenha vários problemas, também até mesmo até as pessoas físicas de direção das empresas, e que para isso um profissional tributário bem graduado, que saiba bastante, é fundamental. Bom, dando início aqui à minha exposição. Nós temos um sistema tributário que teve origem, né, que tem origem até hoje na Constituição de 88. Ela já vai aí para meados, já vai chegando aí nos 35 anos de vigência. De lá para cá, muito se falou em reformas tributárias. Agora, eu acho que a gente vê um momento é, mais candente desse tipo de reforma, né, em grandes bases, né, como a gente está vivendo hoje. A gente já teve aprovação, né, pela Câmara dos Deputados, agora o assunto, né, vai para o Senado. Mas a gente sabe que o histórico de reformas no nosso país até hoje foi muito baixo. O que houve até hoje, né, foram remendos e, e ainda supondo que se de fato se termine, né, a reforma tributária, né, que se possa pelo menos fazer a reforma que pelo menos dos tributos indiretos. Ainda assim, essa reforma ela vai levar, né, um bom tempo ainda para poder tomar a sua plena forma, vai precisar de maturação, inclusive até para que a gente possa, até para os próprios operadores é, do direito tributário ou até mesmo outros profissionais que lidam com isso, até saber como que vai funcionar esse novo sistema, porque a gente sabe que a gente vai ter aquela curva de aprendizado nesse período. Então, a gente sabe que pode ser muito difícil e, enfim, custoso também, até que tem esse nível de adaptação. Então, até a gente ter de fato um sistema melhor, que as coisas funcionem um pouco melhor do que a gente vê hoje, claro, a gente vai ter aí um bom espaço de tempo ainda para que isso aconteça. E aí, nesse cenário, como é que fica a situação do contribuinte? Como que ele vai lidar com essa situação? A gente ainda vai ter, pelo menos ainda hoje, a gente tem ainda uma grande quantidade de normas sobre deveres fiscais. Então a gente tem que analisar até a própria necessidade, né, do contribuinte ele adaptar o seu dia a dia, junto com as suas atividades, com a sua atividade fim, para conseguir, claro, adimplir seus compromissos fiscais, evitar as multas tributárias, etc. E nesse cenário, é claro.
pode haver uma adaptação da forma como uma atividade empresarial é exercida, e às vezes nessa atividade acaba-se que o contribuinte até ele se utiliza de planejamentos tributários um pouco evasivos, e aí com isso acaba tendo uma série de problemas, e aí com isso até problemas legais e até inclusive criminais. Nesse cenário, é claro, é, o contribuinte ele tem que sempre estar levando em mente que ele tem uma situação que ele precisa, claro, sempre buscar maior eficiência, obter melhores condições, até, enfim, um lucro, inclusive maior, mas em paralelo ele tem também a questão de se adequar a todas essas normas fiscais e evitar maiores problemas com isso. É nesse cenário que a gente então tem o que vem aí a importância do próprio compliance e também mais para frente a gente vai ver do próprio planejamento tributário lícito e do planejamento tributário lícito das próprias reorganizações societárias, de como que isso pode ajudar o contribuinte que sério, que quer, claro, exercer toda a sua atividade dentro das normas jurídicas, mas também, claro, quer ter a economia de tributo e, claro, buscar a economia de tributo é um propósito perfeitamente lícito. Nesse cenário, o compliance tributário, ele nada mais é do que essa busca de adequação às normas tributárias, suas obrigações principais e acessórias, e com esse cenário, trazendo então uma maior certeza, previsibilidade e, quiçá, até redução de custos tributários. Então, o compliance nesse cenário é uma ferramenta claro, ele possibilita o planejamento fiscal, que deve ser consistente com cada realidade, mas de qualquer maneira lícito, e que tende a mitigar os riscos ocultos oriundos com essa atividade. Portanto, o planejamento tributário feito, né, junto, né, pelo menos se passa pelo crivo do compliance, ele com certeza ele traz às empresas um futuro até mais criterioso, uma forma de exercer sua atividade até de forma melhor que a de outros concorrentes e também propicia boas oportunidades até mesmo de economia de tributos. Mas nesse cenário, e aí a gente vai entrar mais falando dos planejamentos tributários, o que caracterizaria um planejamento tributário lícito e o que não caracterizaria esse planejamento? Qual seria, né, o fator diferenciador desse tipo de planejamento? Grande maioria, né, dos operadores que tratam do assunto, né, dos doutrinadores, eles vão falar, claro, em propósito negocial. Ou seja, além da licitude da conduta do contribuinte, ele também, o contribuinte deve comprovar que há um propósito negocial subjacente àquela redução de tributo. Deve haver uma razão tributária subjacente a esse tipo de atividade. Sem esse propósito negocial, né, que que sem ele você não consegue demonstrar perante o fisco a licitude de determinado planejamento tributário. E nesse cenário de demonstração de propósito negocial e de até mesmo de atos que possam ser realizados pelo contribuinte de forma a fazer um planejamento tributário, a gente tem a reorganização societária como uma forma de, realizar esses planejamentos tributários e, claro, junto a um propósito negocial de poder reduzir a carga tributária da empresa. A reorganização societária, ela pode, enfim, acontecer de inúmeras formas, mas é, aqui, dando aqui um exemplo, né, de como ela pode se dar, elas podem se dar através de fusão de uma empresa com a outra, cisão
incorporação e transformação do tipo societário, cada uma com suas próprias características e finalidades. A cisão, ela é uma operação pela qual a empresa transfere parcelas de seu patrimônio para uma sociedade constituída especificamente para esse fim, ou uma entidade já existente, extinguindo-se a companhia cindida, no caso da cisão total. A diferença entre a cindida e a cindenda é que a cindida é a pessoa jurídica pela qual sofreu a cisão. Já a fusão, ela é tratada lá pela Lei das SAs, no artigo 228. Ela é uma operação pela qual duas empresas elas se unem com finalidade específica de formar uma nova companhia, a qual sucederá na totalidade de seus direitos e obrigações. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades elas são absorvidas por outra, que lhe sucedem todos os seus direitos e obrigações. Na incorporação, a sociedade incorporada deixa de existir, mas a empresa incorporadora continuará com sua personalidade jurídica. Normalmente, as incorporações elas são realizadas com o objetivo de aumentar patrimônio, expandir controle de mercado, incorporando a concorrência, qualificar a cadeia de suprimentos, etc. E nessas também, tipo de operação pode acabar resultando aí num ganho tributário. Nas reorganizações, que, enfim, que podem acontecer por esses meios que eu citei para vocês, dependendo do tipo de sociedade que tiver origem, do tipo de empresa, pode, claro, resultar tanto num regime tributário favorecido, ou seja, um regime tributário que dê origem aí a um pagamento de tributos menor, mas também, dependendo do tipo que for, pode resultar justamente o contrário. Dependendo do tipo de operação societária que é feita, por exemplo, numa fusão de duas sociedades, que as empresas, por exemplo, antes era mais favorável para elas que elas pagassem tributos no regime do lucro presumido, mas quando se realiza uma fusão entre elas, elas passam a não mais fazer jus a esse regime do lucro presumido. Então, elas vão obrigatoriamente para o regime de lucro real, e aí com isso possa haver, dependendo da situação, um maior pagamento de tributos. Então, ou seja, quando se faz uma reorganização societária, para fins de até mesmo de planejamento e de compliance, é, antes até mesmo dessas operações acontecerem, você tem que se ver uma análise pormenorizada de qual vai ser a carga tributária que vai ter origem depois desse tipo de operação e ver se de fato a empresa vai ter condições de suportar ou, se for o caso, deve-se pensar numa outra oportunidade. E isso, enfim, é comum, né? Eu, por exemplo, semana passada, até. Semana passada não, semana retrasada, falei num evento sobre esporte e tributação. E nesse evento, a gente acabou trazendo até uma estatística própria do Clube de São Paulo. Que o São Paulo, uma das coisas que analisou, em vez de permanecer como associação e não tornar um clube empresa, foi a questão tributária. E viu-se que a quantidade de tributos que ele pagaria se ele se transformasse em SAF, seria muito maior. E ele não teria condições. Então, do jeito que está, seria melhor. Então, os estudos para eventualmente o São Paulo virar uma SAF ficaram, pelo menos, sobrestados até para num determinado futuro. Então, nessa situação, é muito importante que se realize, né, que os contribuintes eles realizem simulações e façam um minucioso estudo para averiguar se nessas operações de organização societárias, se de fato isso vai resultar, como que ficará a situação fiscal da empresa após essa situação. Pode, por exemplo, dependendo do tipo de organização que é feita, até se for o caso, resultar num pagamento menor de tributos, havendo aí, se for o caso, um planejamento tributário lícito, como, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, numa cisão, onde uma empresa ela cinde se separa em duas sociedades diferentes e determinada sociedade foi cindida, por exemplo, possa fazer jus a um benefício fiscal de algum ente federativo, algum ente do município ou do estado, até mesmo da União. Então, ou seja, dependendo desse tipo de estado, desse tipo de situação, a carga tributária final
pelo menos da atividade, ela vai ser um pouco menor. Mas isso tem que ser, claro, analisado caso a caso, já que cada operação é única e, dependendo do tipo de efeitos, pode acontecer justamente o contrário. Então, é, quando se, quando se decide-se pela reorganização societária, claro, além, é claro, do propósito de economia de tributos que tem que ter, ela, claro, tem que ter uma razão negocial subjacente. E, claro, por meio da reorganização das sociedades empresariais, elas podem ter uma. Pode ser, claro, assim, haver toda uma justificativa para que se você separe determinada operação, para que se divida, por exemplo, ó, a empresa agora quer se especializar, então vai deixar com que determinada parte da empresa, enfim, vai se separar, vai se formar uma nova e ela que vai ficar responsável por essa atividade. Então, tendo esse propósito negocial, e é claro, estudando a situação, isso pode se valer, isso pode ser muito bom para as empresas envolvidas. E desde que tenha, é claro, o propósito negocial e que todo esse tipo de operação se faça às claras, se faça conforme as regras legais, que se faça observando todas as regras, e até mesmo pronunciamentos tanto do CARF ou da jurisprudência, se for observado todas essas condições legais, é claro, isso será lícito e essa economia será lícita, né? A gente tem casos envolvendo reorganizações societárias até que são bens comuns, até por exemplo, do CARF, que envolve a questão do ágio, ou da incorporação às avessas, que são casos envolvendo reorganizações societárias, onde o próprio conjunto de decisões do CARF, eles dão um norte sobre o que é possível ou não fazer nessas operações, e, desde que feito corretamente, é claro, a economia de tributos vai ser pertinente, será lícita. Então, o que eu, já indo para o fim da minha exposição, eu queria deixar de conclusão, ou mesmo até de provocação para que, enfim, os participantes e também o pessoal que está falando, a gente possa levar para pensar, é que quando a gente lida com planejamento tributário, não há uma receita pronta. Cada sociedade, cada caso, cada operação é algo único. E nessa situação, tudo tem que ser analisado, tanto do ponto de vista negocial quanto do ponto de vista fiscal. Ambos têm que conversar e encontrar o ponto em comum para que a empresa, no final, não tenha problemas. E o compliance tributário nisso é fundamental, que é o compliance que vai trazer os riscos das operações, o que é permitido ou não, e se a empresa tem um bom programa de compliance ou tem bons profissionais nessa área, com certeza os riscos dela envolvidos com isso, aqueles riscos que a Vera falou na primeira exposição, de representação penal, de multas em valores astronômicos, claro, será diminuído. Então, uma empresa saudável que queira, enfim, se perpetuar ao longo do tempo, seus sócios querem que ela permaneça e que queiram que ela respeite seus deveres legais e nessa esfera fiscais, o compliance é fundamental para que se possa alinhar todas essas situações e para que, no final das contas, a empresa consiga cumprir seus propósitos negociais e também consiga, se for o caso, ter uma redução de carga tributária. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade e eu encerro aqui minha exposição. Muito obrigado. Muito bom, Gabriel, obrigada. O que eu acho interessante aí também falar em complemento pequenininho antes de passar a palavra para o Luciano, é que a gente percebe que às vezes a reorganização societária ela pode até ser uma ferramenta para a empresa que não está em compliance passar a Com estar em certeza. compliance. É Com muito certeza. comum, muitas empresas criam várias empresas que estão no Simples Nacional
cada sócio é um irmão e achando que estão arrasando nisso. E é um ledo engano, porque Não, além do grupo não. econômico, de um planejamento abusivo, elas muito provavelmente estão pagando muito mais tributo, principalmente dependendo da Exatamente. atividade delas, às vezes importadoras, às vezes vale muito mais a pena, não vai nem passar pelo presumido. Às vezes vale muito mais a pena a pessoa essa empresa ir para o lucro real quando ela tem empresas Com certeza. dedutíveis, quando tem benefícios fiscais. Então, o que eu percebo é que as pessoas ficam muito iludidas, têm ainda uma cultura de não procurar o advogado tributarista e acham que estão sendo assim, nossa, eu sou um excelente gestor, eu tô cria um monte de empresinha no Simples, não consulta, e é o que eu sempre digo, que eu já aprendi com a minha saudosa avó, que o barato sai caro. Então, eu acho que é muito às vezes é um mecanismo, a reestruturação para você se tornar compliance, né, em compliance, e mais do que isso, eu acho que essas questões de propósito negocial e tudo, e de eficiência e sinergia das empresas e grupos econômicos, que o Gabriel colocou muito bem, a gente tem muitas referências na jurisprudência do CARF hoje, mas eu ainda acho que já avançou um pouco e que o que falta na gestão das empresas é o tal do book de evidências e não perder históricos, né? Se muda o Com gerente, você certeza. perde o histórico total. Então, a gente sempre faz o book de evidências, não é no sentido, olha, eu sou devedor, eu fiz um planejamento abusivo, então eu já vou fazer um book de provas para quando eu for fiscalizado. É muito mais do que isso, né? É um relato com as sinergias, com os estudos que foram feitos de custos operacionais, de gargalos, de métricas de erros que estão gerando, então, uma classificação de serviço errada, é um CFOP errado numa mercadoria, é uma operação triangular mal estruturada de remessa. Com Então, certeza. são vários cenários aí que na verdade, têm que ser documentados e as empresas não podem perder os históricos, né? Então, óbvio, é lícito pagar menos tributo, buscar uma elisão fiscal, super lícito, porque até o Gabriel aqui da Claro, Fazenda com colocou certeza. Eu muito da bem, Fazenda falei. né? Claro. É a É. questão da lei e da ciência, mas a questão que eu acho que falta é um pouco disso, essa conscientização das pessoas da importância de ter um respaldo jurídico. E antes de uma última, eu tô empolguei aqui agora, assim, falando para todo mundo segurar o tempo e eu tô invadindo, mas muito Imagina. rapidamente o chat, alguém perguntou sobre o curso, tá, de compliance, o Luciano vai falar sobre o nosso curso do IBET, vai falar um pouquinho para vocês. E alguém também perguntou sobre holding familiar. E aí, como professora aqui, eu tenho que fazer um alerta para vocês, tomem cuidado com essas aulas, coisas de holding que tem muito na internet hoje, que qualquer um Pois faz é. holding, porque a Pois holding é. tem pegadinhas, tá? A pergunta foi Tem. qual é a vantagem? A vantagem da holding familiar, maior vantagem, pelo menos que eu vejo, os colegas fiquem à vontade aí para complementar, é o planejamento sucessório. Tá? Mas cuidado com essa holding de prateleira, que monta holding com planejamento sucessório, a holding fica inativa há 3 anos, acha que tem unidade TB. Então, de novo, em linha com o que eu vinha falando, planejamento tributário não pode ser feito inadvertidamente sem um profissional sério, competente e experiente, tá? Então, esse é o recado. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Luciano Almeida Pereira, que é professor da casa aqui do IBET, mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Deixa eu ver aqui se eu decorei tudo. Ai, gente, a pessoa é sagitariana raiz sincericida, né? Tem que pegar a cola que a gente vai fazer com palestrante com currículo grande assim, né? Ai, o Luciano é pós-doutor pela UERJ, esquecendo de uma informação super importante. E, Luciano, a palavra é sua. Obrigado. A professora Fernanda é uma professora que eu já acompanho de muito tempo já. Eu admiro o trabalho dela há muito tempo, né? Antes dela se mudar para o Rio de Janeiro. Aliás, deixa eu Obrigada pela gentileza. só a verdade. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer o convite mais uma vez. Eu fiquei assim, realmente muito feliz com o convite do professor Paulo Souto, que também é um amigo de longa data.
Agradecer também os colegas, né, que vieram antes de mim, a doutora Vera, o doutor Gabriel e o meu amigo Paulo, né, que já conversamos bastante aí também. Dizer que eu fui ouvindo, né, os meus antecessores, isso foi me dando assim um alento, porque eles trataram de temas que abrem campo para que eu possa falar, e com a excelência que eles trataram do tema, facilitou o meu trabalho por um lado, mas de outro me trouxe uma responsabilidade, porque agora, diante de tanta qualidade, eu me vejo aqui de calças curtas, né? Porque agora ficou realmente complicado falar depois de pessoas de tamanha qualidade. Eu vou tentar ser objetivo, até para eu cumprir, por isso que eu já coloquei aqui também o meu cronômetro, porque como todo professor, eu gosto muito de falar, eu sou o tipo da pessoa que não pode pegar uma fila que faz amizade, você não pode me dar bom dia, que você, né, eu já saí com o WhatsApp da pessoa, né, então isso é um problema sério. E eu gosto muito, até pedir para falar sobre a responsabilidade, porque é algo que eu vejo que tem muita ocorrência no cotidiano da advocacia, né? Eu tenho até uma cliente que ela é dona de um hospital aqui em São Paulo, e ela é do Rio de Janeiro, inclusive. A pergunta que ela me faz quase que diuturnamente é: doutor, será que vão penhorar minhas contas? Eu digo: doutora, provável. Por quê? Porque, em que pese nós tenhamos critérios para tanto, não é bem assim que a coisa acontece no dia a dia da advocacia. A gente sabe que as coisas não são exatamente como nós gostaríamos que fossem, né? É, não por culpa de ninguém, mas existe uma dinâmica toda que a coisa é um tanto quanto complexa. Bom, eu vou tentar aqui, tanto categorizar. Aliás, pessoal, vocês estão vendo que está refletindo aqui, né? O óculos eu até tentei tirar, mas a minha miopia não me permitiu prosseguir sem o óculos. Eu peço perdão, vai ter que ser assim, tá? Bom, eu vou procurar divisar aqui a minha participação, falando um pouco sobre a responsabilidade tributária, falando um pouco sobre uma breve alusão sobre crimes fiscais e tentando mostrar como é que o compliance, é claro, de uma forma muito mais amadora do que tratada pela doutora Vera, mas tentando mostrar aqui como é que eu posso me utilizar desses programas de compliance para que nós evitemos certas situações. Então, primeira coisa que eu reputo importante quando nós estamos diante dessas situações é verificar o ato praticado pelaquela pessoa que está diante da organização. Está diante que eu me refiro ter aquele poder de condução, aquela pessoa que administra e toma decisões, né? Porque eu tenho aqueles, e aí vem muito de encontro, tanto com o que foi dito pelo Dr. Gabriel, como pela doutora Vera, a questão do planejamento, né? Existem situações em que nós podemos planejar e que o planejamento é lícito, que ele é correto, né? Agora, existe a questão da evasão do sujeito, mesmo que não pretenda, ele toma medidas, como a professora Fernanda disse, que levam ele à evasão. E aí começa o meu problema, porque é a partir daí que eu tenho a responsabilidade, especialmente listada no artigo 135 do Código Tributário Nacional, repousando sobre algumas figuras. E nesse contexto, então, entendo eu que caiba a seguinte indagação: quem é ou quem pode ser o responsabilizado nessas situações? Porque há situações em que nós percebemos que, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Falta um pouco de critério, quer me parecer, né? E outras, tanto no que pertine à pessoa, como também naquela questão mais fática. Então, a priori, destaquemos que as pessoas que devem ser alcançadas pela responsabilidade pessoal estão listadas no artigo 135, não é? Que são pessoas que, conforme nós podemos notar, têm e aí eu queria chamar a atenção para isso, tem este poder de decisão, estão à frente das questões. Eu só chamo atenção para uma questão que eu reputo importante. O Código Tributário Nacional ele é trazido à colação em 1966.
sob a égide da Constituição Federal de 1946, através de uma emenda constitucional, né? A emenda 18 de 1965. É que de lá para cá muita coisa aconteceu. E nós temos hoje, como bem destacado pela doutora Vera, o advento da governança corporativa, que, aliás, é o que dá origem ao compliance. E com a governança corporativa, nós temos a inserção de uma série de outros gestores que não constam nominalmente aqui, como o CFO, CEO e etc. Essas pessoas, em que pese terem outras nomenclaturas, também têm o poder de decisão. Isso daqui, como nós vamos ver daqui a pouco, também influencia e é importante para essa assunção de responsabilidade. Mas, de toda forma, ainda que não esteja ali listado, nós percebemos que esta responsabilidade há de repousar sobre aqueles sujeitos que estão ali devidamente esculpidos no artigo 135, ou que pelo menos se equivalem a tal, como o caso do CEO, dentre tantas outras nomenclaturas que são adotadas pela governança corporativa. Afora isso, nós só podemos pensar em responsabilidade se nós tivermos diante das situações listadas no artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que, conforme nós sabemos, são as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação. Esta é a redação do enunciado prescritivo a qual me referi. Bom, e aí, então, tirando esta questão, tirando esta hipótese que repousa sobre o artigo 124, o fundamento para a responsabilidade pessoal dos agentes é, por excelência, o artigo 135 do Código Tributário Nacional. E neste compasso, havemos de destacar dois elementos que nós podemos identificar aqui. O elemento pessoal, que se refere aos sujeitos. Isso é uma coisa. Quem é que pode ser responsabilizado? Esse é o elemento pessoal, são as pessoas, são os sujeitos, os indivíduos que podem ser responsabilizados pela conduta, pelo ato. E também o elemento fático. Este diz respeito aos atos praticados, que, de geral, é aquele abuso de conduta, conforme listado também no artigo 135. De toda sorte, pessoal, esta responsabilidade não pode ultrapassar a pessoa do agente. Então, quando nós nos deparamos com este elemento pessoal, sabemos que se, de fato, o sujeito pratica aquela conduta que seja passível de responsabilização pela letra da lei, esta responsabilização não há de passar sobre a pessoa do agente, né? Isso é importante. Por que é importante? Porque eu não posso responsabilizar uma pessoa simplesmente porque ela é sócia ou administradora, pelo simples fato de ela constar do contrato social. Ora, então tudo bem, o sujeito ele consta do contrato social da empresa, então eu vou responsabilizá-lo. Não, eu não posso. Eu não posso, porque se ele não tiver, né, aquele liame, se não tiver uma imbricação com um fato praticado que gera responsabilidade, eu não posso, porque eu estou falando de responsabilidade pessoal, e ela tem que ficar adstrita à pessoa que agiu. E não posso sair indiscriminadamente apontando para qualquer pessoa, pelo menos assim entendo. Peço até desculpa, doutor Gabriel, eu não sei como é que é o entendimento da Procuradoria, mas é a minha primeira impressão, né? Bom, agora, a grande questão para que eu possa, e aí é um problema, né? Para que eu possa não perceber esta responsabilização sendo repousada sobre quaisquer dos sujeitos, que acontece muito, eu precisaria comprovar, e aí tem uma briga fisco versus contribuinte, que o sujeito agiu. Aí fica aquela história, né? Bom, o fisco tem presunção de veracidade, e aí o contribuinte diz não. Quem alega deve provar e fica nessa briga. Aí nós ficamos realmente ao talante do juiz, o entendimento de cada um. Eu tenho alguns amigos juízes, cada um deles pensando de forma diferente, né? Isso é algo com a qual nós não podemos contar com um apontamento exato. Houve épocas em que o STJ entendia em que bastasse ter o nome daquele sócio incluído na CDA, que já era suficiente para que ele pudesse ser listado como sujeito a assumir aquela responsabilidade, né? Temos alguns julgamentos, e esse julgamento que eu destaco aqui, ele já é até antigo, de 2010,
mas, enquanto advogado, nós usamos como referência, né, que é o recurso especial 1182.462, que é do Amazonas, que, aliás, é tão antigo, de 2010, que ainda tem o ministro Fux no STJ, que já mitiga esta ideia. Ele diz que não, a CDA tem uma presunção relativa, e eu, particularmente, por motivos óbvios, concordo com ele. Eu sou advogado, eu tenho que concordar com isso, porque nós, né, professor Fernando, a gente vê isso direto. Cliente, às vezes, não ter praticado determinados atos e ter que ser incluído sem que seja realmente uma pessoa que tenha a prática, que tenha praticado atos que sejam passíveis de tal responsabilização. Né? E aí, então, a depender do que foi feito, nós temos uma questão importante, e isso realmente, quem falou foi a professora Vera, que arrepia o cabelo de qualquer executivo, que é a responsabilização penal. Né? E a responsabilização penal é um problema, porque aqui no Brasil, nós sabemos, né, aqui no Brasil não se responsabiliza criminalmente a pessoa jurídica. Então, quem é atingido mormente por essas questões é o sujeito que fala em nome da empresa. A empresa é uma pessoa, mas é inanimada, é uma pessoa jurídica, tem alguém por detrás dela agindo. Então, por óbvio, nestas questões, quando nós falamos de responsabilidade penal, essa responsabilidade, por motivos óbvios, acaba sendo direcionada para o sujeito administrador. Né? Muito bem. E aí, nós devemos destacar, e aí eu peço licença até para fazer uma breve leitura, não vou ler inteiro, a Lei 8.137 de 1990, os seus artigos 1º e 2º, que vem trazendo estas questões da criminalização do sujeito, né, no que toca aos crimes de ordem fiscal. Diz o seguinte, olha, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social, que dá na mesma, né? E qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Eles vêm trazendo uma lista longa, que até por conta do adiantado do horário eu não vou trazer, mas omitir informação, etc. e tal, né? Tem o artigo 2, que diz o seguinte: constitui crime da mesma natureza, fazer declaração falsa, omitir declaração sobre rendas, e também vai tecendo um longo rosário aí, depois eu indico até a leitura. E o problema que nós enxergamos aqui é que o artigo 136 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: olha, quando nós falamos de infração, não importa se você agiu com dolo ou com culpa, você tem a infração. Quando eu faço esta concatenação entre o agir que é alcançado, que é albergado pela lei tributária versus a lei penal, nós temos um problema de ordem criminal. Né? E aí é aquela professora Fernanda estava falando, aí o sujeito ele pega, abre um monte de empresas no CNPJs menores, e ele acaba por fraudar o fisco, porque se ele abre duas em nome dele ou em nome de não sei quem, isso aqui, você fica claro ali que foi uma tentativa de diminuir a carga tributária, mas de verdade mesmo você tem uma tributação única. E ninguém faz isso sem querer. E ainda que seja considerado culposo e não doloso, porque o sujeito não faz da cabeça dele, geralmente ele é orientado por um profissional, não tem como ele fugir a priori, pelo menos, da indicativa de um crime de ordem tributária, porque você é responsabilizado não só pelo dolo, mas também pela culpa, algo que eu estou também numa outra num outro estudo que eu conversava com a professora Fernanda e com o professor Paulo antes, trabalhando nessa questão do crime fiscal, essa questão também mas a priori, num primeiro momento, é o que nós temos, né? Bom, e aí como é que eu posso, pessoal, usar o compliance como um instrumento de mitigação? Bom, o compliance foi bem explorado pela professora Vera, os planejamentos bem explorados também pelo professor Gabriel, de modo que facilitou a minha vida, e também eu posso aqui me sentir mais à vontade para ser até um pouquinho mais breve no que toca essa questão. Veja, um programa de compliance, ele prima pela assunção de condutas éticas por parte da empresa. Né? No meu doutorado eu falei sobre isso, e eu li muito Aristóteles, que para mim é a grande bíblia da ética, ética Nicômaco, ética Eudemo, né? Então eu acho que é interessante. Então veja, você quer construir condutas sob os auspícios da ética, tá certo? Então quando você assume um programa de compliance, você tem que fazer ali o seu programa, o seu estatuto,
com base nessas questões éticas que há de ser, inclusive, ele que deve ser um documento que equivale à Constituição da empresa. Do jeito que nós temos a Constituição Federal como o supremo diploma do nosso sistema, né? Aquele manual interno, aquele estatuto, ele tem que ser o código de conduta primário da sua empresa, onde lá você terá todos os elementos pautados na ética, buscando as expectativas da empresa e dos stakeholders. Quem é o stakeholder? É qualquer pessoa que mantém relação com a empresa, seja alguém do quadro interno, seja as pessoas que conversam com a empresa também vindos de fora. E ali é onde eu traço elementos que evitam fraude, que impõem condutas ao sujeito de qualquer setor da sua empresa, de modo a se adequar a uma expectativa ética que evita problemas desta magnitude. Não obstante a isso, nós temos ainda digamos, a confecção de uma pleiade documental que, quando nós temos uma fiscalização, facilita e muito, primeiro, porque eu tenho a demonstração daqueles documentos de forma fácil e ágil, e mais, eu consigo comprovar que quaisquer atos que eu tenha na minha empresa, inclusive e especialmente de índole fiscal, estão absolutamente afinados com as expectativas, estão em compliance, como diz a doutora Vera, estamos estamos de acordo com as regras traçadas internamente e externamente, de modo que eu consigo comprovar com todas os palhos que mantém o compliance que nós somos uma empresa que prima pela ética, que prima pela observância das regras. Eu agradeço, mais ou menos isso que eu queria falar, já estourei 2 minutos do meu tempo. Eu só queria dizer, aproveitando a professora Fernanda que me deu essa oportunidade, eu coordeno, juntamente com a professora Carla Sanson e a professora Karen Freidini, a pós-graduação de Compliance do IBET São Paulo, e nós estamos conversando com o professor Paulo aí, eventualmente, abrir, talvez, aí, né? Não posso falar, porque eu tenho muitos chefes acima de mim, né? Mas talvez fazer alguma coisa presencial no Rio. De toda sorte, nós temos também a nossa pós online por enquanto. Esse semestre não abriu, mas eu me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos. Foi um prazer, tá? Me ponho à disposição. Quem tiver interesse em fazer a pós de compliance no semestre que vem, manda um e-mail para a gente, para o IBET Rio, que a gente já vai deixar o seu nome, o seu contato salvo. E se tudo der certo, a gente consegue até um desconto aí, mas passem os dados para a gente poder fazer a chamada de vocês para a próxima turma do Compliance. Bem, dito isso, queria parabenizar aí o Luciano. O Luciano está recebendo vários elogios aqui no chat. Elogios muito merecidos, a clareza, a didática e a profundidade, mesmo com o pouco tempo que nós temos. E vamos passar agora. Paulo foi meu aluninho, sempre os meus alunos são para sempre meus pupilinhos. A gente cria um carinho, né, com os alunos. Eu vou falar aqui um pouquinho o currículo, deixa eu só pegar aqui a minha cola. Paulo Loureiro, graduado em Direito pela UFRJ, pós-graduando no IBET Rio, membro da BDF Jovem. Tá muito bem, hein? IBET, a BDF não podia estar melhor, Paulo. Obrigado, professora Fernanda. É Tá. muito prazer dividir esse espaço aqui com vocês hoje. O IBET, além de tudo, né, além da instituição de ensino de excelência que ele se torna uma verdadeira família, né, de compartilhamento de conteúdos e momentos acadêmicos aí singulares. Acredito que seja uma pós-graduação completa por isso. Bom, eu inicio aqui cumprimentando aos meus colegas que dividem a fala comigo. O Dr. Luciano fez uma exposição excelente, assim como a doutora Vera e o Dr. Gabriel. E a missão que me coube aqui é tratar um pouquinho da questão da responsabilidade tributária dos grupos econômicos e como isso pode se relacionar com o compliance, né?
É um tema que a dificuldade dele, para nós que militamos na área tributária, ele já começa na própria definição de grupo econômico, que o nosso Código Tributário ele não nos ajuda, né, com essa missão. Então, a gente tem que pegar emprestado em outras matérias do direito, a gente socorre aí ao direito societário, ao direito do trabalho, ao direito civil, mas em direito tributário não existe a definição do que seria grupo econômico. Assim como, antes de eu entrar mais especificamente no tema, o nosso Código Tributário, que é a lei que que trata da responsabilidade, né, da sujeição passiva, ele não traz nenhuma modalidade de responsabilização tributária por formação de grupo econômico. Esse conceito ele tem sido desenvolvido dentro de um cenário aí de formação, e aí já remetendo à fala do Dr. Gabriel, que foi muito feliz ao tratar dos planejamentos ilícitos, né? A gente vê aí alguns pessoas que organizam suas empresas de forma a dissimular o fato gerador e que as fazendas, os entes tributantes, precisaram buscar algum substrato legal para atingir o patrimônio que por vezes é ocultado, fatos geradores que são dissimulados. Então, dito isso, né, e a nossa ausência de conceito do que seria grupo econômico, em matéria tributária é muito comum a gente tratar de duas formas os grupos econômicos, que são os grupos econômicos de direito, que é aquele previsto na lei das sociedades anônimas, que esse não dá tanta dor de cabeça, né? Ele tem lá a convenção, ele é mais regramentado, então é mais fácil de controlar. E os grupos econômicos de fato, que é onde mora o problema. Dentro do grupo econômico de fato, eu gosto de fazer uma subdivisão em duas modalidades, que é aquele grupo econômico que ele se relaciona por coligações societárias, que são as coligadas e as controladas e as controladoras, e o grupo econômico que ele é um grupo econômico presumido. E aí eu volto ao conceito trazido na IN 971 de 2009, salvo engano, da Receita Federal, que para definir grupo econômico ela se utiliza do conceito da unidade de gestão. Você tem todos uma mesma gestão, a mesma direção. Então ali eu tenho um grupo econômico de fato presumido. E essa presunção ela é acompanhada de prova da existência desse grupo econômico, porque eu não posso, em matéria tributária, presumir responsabilidades que não estão previstas no nosso código. Bom, e aí, como eu havia adiantado, o, da edição do Código Tributário Nacional para cá, os planejamentos tributários, as investiduras de grandes empresários em diferentes ramos da economia, eles aumentaram cada vez mais e e é nesse contexto que a gente pode ver o tratamento dado a esses grupos econômicos, né? Tenho um livro que eu gosto muito, ele não tem nada a ver com direito tributário, mas é uma bibliografia, o nome é Sonho Grande. Ele trata ele conta a história do empresário Jorge Paulo Lema, do Marcel Telles, do Beto Scupira. Eu acho muito interessante, mas eu já li umas duas ou três vezes e eu não consigo dimensionar quantas investiduras essa turma fez em diferentes segmentos da economia. Eles têm varejo, eles têm indústria alimentícia, eles têm indústria de bebidas. Então, o que a gente precisa ver é até que ponto essa unidade de direção, essa unidade de administração, ela acarreta numa responsabilidade tributária. E eu, com todo carinho que tenho pelo tema e trabalho bastante com isso aqui na prática, o que eu tenho visto é que alguns entes tributantes eles têm se utilizado de uma interpretação muito extensiva, que ela deve ser utilizada para combater grupos econômicos fraudulentos, simulados, com estrutura meramente formal, para atingir grupos econômicos que
que atuam com independência, com autonomia patrimonial entre as suas empresas, entre as empresas que a compõem, né? Geralmente a responsabilidade ela é perseguida, né? Com base no artigo 124.1 do CTN, que o professor Luciano trouxe na exposição anterior, cumulado com o artigo 50 do Código Civil, que seria o interesse comum na situação que constitui o fato gerador, culminado pelo abuso da personalidade jurídica, pela confusão patrimonial. Eu, carinhosamente, não sou muito adepto dessa interpretação, porque o artigo 124.1 do CTN, quando ele fala em interesse comum na situação que constitui o fato gerador, ele quis remeter à própria obrigação tributária. Ele traz ali um substrato de sujeição passiva. Se pegarmos algumas doutrinas mais antigas que não abordavam tanto a questão dos grupos econômicos, como o professor Ricardo Lobo Torres, a gente vê que, como exemplo de 124.1, tem ali a copropriedade do imóvel, que gera solidariedade no IPTU, ou a compra e venda de um imóvel por mais de um sujeito, que vai gerar a solidariedade no ITBI. Então, não foi intenção das mentes brilhantes, né, que pensaram o nosso Código Tributário, atribuir responsabilidade por grupo econômico com base no artigo 124. E aí, é, evidentemente que para os grupos econômicos que funcionam com autonomia, com independência, cada qual empresa dentro dos limites do seu objeto social, uma frase, um conceito que o professor Gabriel usou, que eu reforço muito, que tem que ser demonstrado para que fique caracterizada a independência, né? O respeito ao objeto social é o propósito negocial da empresa, deve ser respeitado o propósito negocial de cada CNPJ, por mais que eles sejam parte de um grupo econômico que tenha interesses econômicos comuns, os interesses jurídicos devem ser diversos. E aí, a partir disso, remetendo à fala da doutora Vera com relação ao compliance, ao histórico, à importância, à necessidade, eu vejo que muitas organizações societárias ou em grupos econômicos são feitas e pequenos furos são deixados no caminho porque não observam essas regras que podem levar a uma eventual responsabilização. Então, eu vejo como muito relevante que as empresas que atuam de forma concentrada, que elas tenham uma contabilidade individualizada para cada empresa e que isso seja fiscalizado pelo setor de compliance frequentemente. A contabilidade que consiga identificar quais são as entradas, saídas, operações que cumprem o objeto social daquela empresa, que elas consigam demonstrar autonomia patrimonial, quais são os limites do meu patrimônio, os limites de aonde eu posso chegar, que elas tenham como mostrar o propósito negocial, se eu sou uma prestadora de serviço, meus contratos de prestação de serviço, os meus funcionários, ou se eu sou uma indústria, o meu maquinário, e isso tudo de uma forma independente. Se tivermos juntos esses elementos, não se pode incorrer numa responsabilização tributária por grupo econômico. E aqui eu sempre gosto de, quando eu trato de algum assunto, dar exemplos, porque exemplos eu acho que ajudam a fixar a matéria na mente, o conteúdo que está sendo passado. E aí, vamos imaginar aqui, para poder colocar no plano real todas essas exposições mais teóricas que foram faladas até agora, vamos imaginar a professora Fernanda, advogada muito bem-sucedida, já experimentou todas as benesses da advocacia do mais alto nível no nosso país, decide largar a advocacia e virar uma empresária. E aí ela quer investir em dois ramos diversos da economia. Vai investir, Opa! vai investir aí no setor do uma editora de periódicos, é uma apaixonada por literatura, investe numa editora e como uma expert em telecomunicações, abriu também uma empresa de telecomunicações, ambas com uma logomarca bonita chamada Drummond Paris,
compra o edifício do IBET lá em Botafogo, o edifício Argentina, para funcionar como a sede das duas empresas e, e realiza aí a consecução das suas atividades. Como inteligente que é, contrata a doutora Vera para fazer ali o setor de compliance, coloca as empresas, cada uma com a sua contabilidade muito bem individualizada, cada uma demonstrando o seu propósito negocial, o seu funcionamento, e aí mais adiante, por uma questão mercadológica, a sua editora vem a perder faturamento, as mídias digitais tomando conta do mercado, e aí a Fazenda Nacional, vendo aquela empresa deixar débitos no meio do caminho, ela vai lá e fala: vou pegar essa telecomunicações aqui, que desenvolveu o 10G, tá voando, tá superavitária. E aí a Fernanda fala: olha, infelizmente você não tem substrato legal para me responsabilizar. Aqui está a contabilidade de cada empresa individualizada, aqui está o propósito negocial, aqui está a autonomia patrimonial de cada empresa. E se quiser argumentar um interesse jurídico aí, o único interesse comum que vai haver é o interesse da Fazenda e do Judiciário de violar as regras de sujeição passiva. Então, agradeço imensamente pela oportunidade. No meio de tantos especialistas aqui, eu sou mais um entusiasta da matéria. Espero ter colaborado de alguma forma para a discussão e devolvo a palavra à professora Fernanda. Parabéns, Paulo, brilhou, todos brilharam aqui, todos foram muito bem. Só tenho a agradecer aqui a generosidade de todos que aceitaram o nosso convite, compartilhar os conhecimentos, a experiência prática de vocês. E o último ponto que eu também queria deixar para reflexão é o quanto o compliance também entra no G, né, do ESG, Environmental, Green Governance, que é o famoso ESG, que é o tema da moda agora, e o quanto ele é relevante. E observar que as mudanças culturais, né, dos padrões de exigência do público, dos formadores de opinião, do público consumidor de serviços, do público consumidor de mercadorias, está mudando, né? As gerações mais novas estão muito mais antenadas. Então, eu acho que a questão do compliance vai muito além do que ele se propõe e é predestinado a fazer, que é o estar de acordo com as regras. Ele vai ser essencial para a sobrevivência das empresas em todas as dimensões, não só a tributária, mas na base de governança, base comercial, base de branding, de marca, de tudo. Então, eu acho que é um tema aí extremamente rico. E dentro do nosso pequeno espaço aqui, o propósito do Tributação em Perspectiva é realmente trazer ter a luz a temas, né? Uma perspectiva aí de quem está vivenciando a prática, quem tem o estudo acadêmico. Então, realmente não caberia a gente avançar muito, mas é um tema super instigante. Vi que as pessoas ficaram aqui até o final. Quem não teve oportunidade ou teve que sair antes, pode assistir no nosso canal do YouTube, do IBET Rio de Janeiro. Mandem e-mail para a gente, quem tiver interesse, entre em contato que a gente vai ter a abertura da turma no semestre que vem, a gente avisa vocês, tá? E vamos com tudo. Muito obrigada de novo, doutor Gabriel, doutor Luciano, doutora Vera, doutor Paulo, muito obrigada e nos encontramos em breve. Um grande beijo e uma boa noite a todos. Eu que Obrigada, agradeço. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Mais, tchau, Obrigado. tchau. Tchau, beijo. Obrigado a todos. Um abraço a todos aí, pessoal.